Hoje já tive o desafio de ministrar aqui na nossa igreja 9 horas da manhã e glória a Deus, nós estávamos lotados de pessoas aqui buscando a Jesus, foi uma manhã incrível. Depois eu ministrei, tive a alegria de ministrar a palavra já no nosso campus de Sorocaba, hoje ainda. E nós estamos terminando o dia aqui com você. Espero que Deus me dê graça, porque se vocês dependessem talvez de mim, era sobrinha. Mas como vocês dependem de Deus, a fonte é inesgotável. Amém, queridos? A fonte não acaba e tem muito mais de Deus para nós ainda essa noite. Hoje nós estamos terminando uma série de mensagens. Quem aqui acompanhou a série completa? Quem não acompanhou a série completa, nós já temos as mensagens, as primeiras mensagens no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar. Você que está em casa já é desafiado a fazer isso também, que está nos acompanhando online. Você pode voltar aí mesmo, espera o culto acabar, né? Você escuta essa primeiro, depois você escuta as outras. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Nós temos ministrado uma série que tem por tema o que eu não estou vendo. Mas a palavra de hoje, o subtítulo da palavra hoje é eu vejo, eu escuto e eu entendo. E parece um pouco contraditório, porque nós começamos essa série com uma indagação. O que os discípulos de Jesus viram? Que eles conseguiram deixar tudo para trás e seguir Jesus ao ponto de morrerem. O que Abraão viu que o fez deixar sua terra e ir para uma terra que Deus ainda iria lhe mostrar. O que fizeram homens e mulheres de Deus durante toda a história? Deixarem tudo para seguir e proclamar o nome de Jesus. E quando eu olhava para esses homens e mulheres de Deus ao longo da história, eu tinha uma leve impressão de que nós, em nossa geração, vivemos muito abaixo desse nível de entrega. Esse nível de entrega que está disposto, inclusive, a morrer, se for necessário, por amor a Cristo. Então a série foi uma denúncia contra a nossa mediocridade. Entenda a mediocridade como vivendo como cristãos que vivem na média. Cristãos que não são, como o pastor Celinho acabou de dizer, extravagantes, dispostos a tudo por amor a Jesus. Então, durante toda a série, a pergunta foi o que eu não estou vendo e que esses homens de Deus viram. Na primeira mensagem, nós compartilhamos a linda imagem que o apóstolo Paulo passa para a igreja de Filipos a respeito de que ele considerava tudo como perda para conhecer a Cristo e ser achado nele. Na segunda mensagem, nós falamos dos discípulos no caminho de Emaús, discípulos que tinham ido embora, estavam decepcionados, porque esperavam uma redenção política a partir de Cristo, e quando eles viram Jesus morrer, eles perderam a esperança, estavam indo embora para sua cidade, tendo Jesus ressuscitado em Jerusalém. Então Jesus os encontra pelo caminho, e Jesus começa a falar tudo quanto a respeito dele constava nas Escrituras, e eles se encontraram em casa, e Jesus foi reconhecido no partir do pão. E quando Jesus foi reconhecido, a Bíblia diz que Jesus desapareceu, e eles falaram um ao outro, porventura o nosso coração não queimava enquanto ele nos falava no caminho. Então, na segunda mensagem, nós oramos para que o Senhor aquecesse o nosso coração. Oramos para que o nosso coração fosse aquecido pelas Escrituras. E na terceira mensagem, nós falamos sobre a oração do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, quando ele diz, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos dos corações de vocês, para que vocês possam enxergar. Falamos da igreja de Laodiceia, que estava vivendo completamente desalinhado do Senhor, como pessoas mornas e não conseguiam enxergar, e Jesus vai dizer, compre de mim colírio, para que possam enxergar a sua vergonhosa nudez. Então nós oramos na terceira mensagem da série, dizendo, Senhor, abra os nossos olhos, nós queremos ver. E quando nós chegamos nessa última mensagem, só pedir para dar um pouquinho de retorno para mim, quando chegamos na última mensagem, nós fazemos essa afirmação. Eu vejo, eu escuto e eu entendo. E por que isso não é contraditório?
Porque não quer dizer que eu não vi algo, eu sou cego. Célia, você já viu a muralha da China alguma vez na sua frente? Mas você é cega? Por que você não viu? Porque ela nunca foi lá, certo? Mas ela tem total capacidade de enxergar. Se o Serginho levar ela até a China, ela poderá ver as muralhas da China, a muralha da China. Amém? Você está comigo? Por quê? Porque ela está com todas as faculdades mentais dela intactas, ela está com os sentidos ok. Então ela não viu porque ela não foi, mas ela pode ver. E quando eu digo eu vejo, eu escuto, eu entendo, o que eu estou dizendo é que eu posso ainda não ter visto, mas eu tenho todas as condições necessárias para ver. Eu posso ainda não ter visto o que o apóstolo Paulo viu. Eu posso ainda não ter visto o que os apóstolos viram. Eu posso ainda não ter visto o que Abraão viu. Mas eu tenho plena condição de ver tudo isso. E hoje eu quero explorar com você pessoas que comprometeram a capacidade delas de verem. Elas já não poderiam dizer como nós estamos dizendo, eu vejo, eu escuto, eu entendo. Porque a visão delas, o entendimento delas foi obscurecido. Eu vou mostrar para você o porquê que isso aconteceu, para que nós sejamos renovados no temor do Senhor, mas não só renovados no temor do Senhor. Saibamos que nós estamos plenos para viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? Eu quero que você leia comigo. Evangelho, segundo Marcos, capítulo 4, do verso 10 ao verso 12. Marcos capítulo 4, do verso 10 ao 12, diz assim: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a você foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, apesar de ouvirem, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e serem perdoados. Esse texto parece confuso, mas nós vamos ler o contexto e vamos entender que não há nada de confuso nesse texto. Por que ele parece confuso? Porque nós entendemos a parábola como ferramenta didática para a compreensão, facilitar a compreensão. Então, se você perguntasse a qualquer mestre por que Jesus pregava por parábolas, ele diria: esse foi o padrão de comunicação que Jesus escolheu para fazer conhecida as verdades do reino. Por que o que é uma parábola? Uma parábola é você pegar uma coisa muito conhecida para explicar uma coisa pouco conhecida. Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Quando Jesus dizia isso, ele pegava uma profissão muito conhecida, que era uma profissão de pastor, para explicar sua relação com os seus. Mas Jesus responde que não, que a parábola não tinha um só propósito. Ele diz: a vocês é dado conhecer os mistérios, mas os outros é pregado por parábola para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam. E não ouvindo e não entendendo, eles não se convertam. Para que nós possamos entender o que Jesus estava dizendo aqui, nós precisamos entender o contexto do que ele disse isso. Jesus veio à terra e o que ele encontra? Os religiosos que estavam estudando, que estavam debruçados sobre os pergaminhos, eles diziam: tem que ser de Belém. Eles diziam: precisa ser da linhagem de Davi. Eles diziam: ele tem que ser nascido de uma virgem. E de repente Jesus nasce de uma virgem em Belém, descendente de Davi. E o que esses líderes religiosos fazem? Querem matar Jesus. São hostis a ele. Perseguem o Senhor. O que mais Jesus encontra? Uma multidão de pessoas que não estavam nem um pouco preocupados com suas palavras. Queriam o resultado do ministério, do poder de Jesus, mas não estavam interessados no que Jesus tinha para falar. Jesus multiplica 5.000 pães e peixes para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A noite chega, os discípulos atravessam o mar no barco, a tempestade chega, Jesus vem andando sobre as águas. Essa história você já conhece. Jesus entra no barco, chega até a outra margem, e no outro dia Jesus começa a pregar. E aquela multidão que estava querendo saber onde Jesus estava, eles encontram Jesus, e eles vêm afoitos para se encontrar com ele, e de repente Jesus diz: vocês não vêm a mim
pelas minhas palavras, mas vocês vêm a mim pelo pão que eu multipliquei no deserto. Jesus estava cercado por uma multidão que o enxergava, nós falamos isso na primeira mensagem da série, o enxergava como um gênio da lâmpada mágica. Sabe aquele gênio? Você esfrega a lâmpada, o gênio aparece. Aí você pergunta para ele assim, gênio? O que você tem para me oferecer? Ele fala, 3 desejos. Aí você fala, o primeiro desejo, me dá mais 6 desejos. Aí ele, não vale. Só 3. Aí você fala, só 3, tá bom, vai. Aí você faz os 3 desejos, pega a lâmpada, joga fora e fala, não me presta para nada mais, porque não quer mais realizar os meus desejos. As pessoas iam atrás de Jesus como uma pessoa vai atrás de um gênio. A prova disso é que Jesus cura 10 leprosos e 9 vão embora, nunca mais voltam. E um só deles volta para agradecer, porque ele não queria conhecer o curador, ele queria a cura. Ele não queria conhecer o abençoador, ele queria conhecer a bênção. E a partir do momento que eles receberam a bênção, eles já não estavam mais preocupados em ouvir a voz do Senhor. Esse é o contexto. E o que mais havia nesse contexto? Um grupo pequeno de discípulos que queriam ouvir a voz do Senhor. Pastor, um grupo pequeno. Não é tão pequeno assim. Sim, era muito pequeno. Usando de novo a referência da multiplicação dos pães e peixes, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No cenáculo, depois da morte e ressurreição de Jesus, haviam 120 homens e mulheres reunidos para receber o Espírito Santo. 120 homens e mulheres comparados a 5.000 homens, fora mulheres e crianças, é uma proporção muito pequena. Poucas pessoas interessadas em conhecer e buscar ao Senhor intimamente. E então, Jesus diz essa frase que podemos considerar um pouco confusa. Mas o que Jesus está citando, na verdade, é um trecho do livro do profeta Isaías. Olha o que está escrito no profeta Isaías, capítulo 6, do verso 8 ao verso 10. Isaías 6, do 8 ao 10. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. Ele disse, vá e diga a este povo, escutem com atenção, mas nunca entendam, observem bem, mas jamais percebam, torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Pastor, aí ficou mais confuso ainda. Deixa eu te explicar o contexto também. Isaías está pregando durante 5 capítulos, e não só ele, como outros profetas pregando, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Convertam-se ao Senhor, arrependam-se de seus pecados, voltem-se para o Senhor. E de repente Isaías tem uma experiência no capítulo 6 do ano em que morre o rei Uzias. A Bíblia diz que Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele vai dizendo que a glória dele enchia todo o templo, e serafins voavam ao redor dele, dizendo, santo, santo. Isaías, impactado com isso, ele diz, ai de mim, porque sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. E a Bíblia vai dizer que um anjo pega uma tenaz, uma brasa viva do altar, toca nos lábios de Isaías e diz, a sua iniquidade foi tirada, o seu pecado foi perdoado. Então Isaías se sente puro e de repente ele ouve uma conversa no céu dizendo, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Isaías diz, aqui estou eu, me envia. Agora Isaías não era um pregador que começaria a pregar a partir daquele dia. Isaías já vinha pregando, mas agora o Senhor dá a ele uma nova missão. E o que o Senhor está dando para Isaías aqui é o seguinte, agora acabou o tempo. Porque se você ler o texto inteiro de Isaías 6, Isaías fica perturbado com Deus dizendo, você vai pregar para que eles não ouçam, você vai pregar para que eles não vejam, você vai pregar para que eles não entendam, para que eles não se convertam. Isaías pergunta, até quando? Ele vai dizer, até que todos sejam destruídos e sobre somente um renovo para a próxima geração, mas essa aqui está condenada. O coração deles estava completamente distante do Senhor. Agora voltando para o Evangelho de Marcos, por que Jesus cita Isaías quando os discípulos perguntam sobre o porquê das parábolas? Jesus está comparando as duas gerações.
Jesus está dizendo, eu estou aqui. Ele é o rei do universo, o criador do céu e da terra. Com o som da boca dele, ele criou o universo. Ele estava encarnado. E as pessoas vinham a ele, passavam por ele e não estavam interessados nele. Jesus pregava uma palavra que nunca ninguém tinha ouvido. Essa palavra era acompanhada por sinais e maravilhas. Os milagres não eram o foco, os milagres eram os sinais para que eles prestassem atenção nas palavras. Se você chegar hoje no centro de Itapetininga e você começar a dizer, ei, tem um evangelho de Cristo que pode mudar a tua vida, você vai ficar lá por meia hora, 40 minutos. 5 pessoas podem sentar, te ouvir, outros vão passar e dizer, esse cara é muito louco. Mas de repente tem uma pessoa sentada numa cadeira de roda que todo mundo vê ali há anos, pedindo esmola. E você olha assim, todo mundo passando, e você diz assim, ei, olhem aqui, vocês creem que esse homem pode ser curado? Aí eles falam, aí todo mundo para, aí para lá uns 30. Aí você fala, em nome de Jesus, levanta e anda. Paralítico, levanta e anda. Daqui a pouco tem uma pessoa passando com câncer, você fala assim, seja curado do câncer. Daqui a pouco começa a fazer fila para ser curado um monte de gente. O objetivo da cura não é a cura, é ganhar o ouvido das pessoas para que ela possa dizer, se essa pessoa tem poder, recebe poder do alto para curar, ela tem uma mensagem que é do alto. Então Jesus fazia milagres não pelos milagres em si, mas para que as pessoas pudessem dizer, vamos ouvir o que ele tem a dizer, porque a palavra e a mensagem dele é acompanhada por sinais e maravilhas. Mas as pessoas se interessavam nos sinais e nas maravilhas e não queriam as palavras. E então chegamos à explicação de Jesus. Vocês podem perceber e entender a parábola, mas os de fora não. O que Jesus estava dizendo era mais ou menos assim. Jesus está bem no meio do povo. Então Jesus propõe uma parábola. Quem é o pastor que, tendo 100 ovelhas, ele perde uma ovelha? Qual é o pastor que não deixa as 99 para buscar essa única ovelha perdida? E quando encontra, trata as suas feridas, põe em seus ombros e traz de volta para o aprisco junto com todas as outras. Então Jesus encerra o sermão e diz, boa noite, voltem para suas casas. E todo mundo começa a conversar um com o outro. Quem é o pastor que deixa 99? Nenhum pastor faz isso. Tá louco? É 1% de prejuízo, é pouco demais. Para arriscar 99 por causa de uma? Não estou entendendo nada que esse cara está falando. Não entendi. Você entendeu? Não, também não entendi. Mas aí os discípulos estão com ele no outro lugar. Senhor, quem é o pastor que deixa 99 para buscar uma? Jesus diz, eu sou o pastor e vocês são a ovelha perdida. Eu deixei tudo para buscar vocês. Se é para Jesus, pode ser só a melhor salva de palmas. De repente aí Jesus no outro sermão, o sermão do outro domingo, Jesus pega o microfone e fala, ei, deixa eu dizer outra história para vocês. Um homem saiu a semear, era essa a parábola que Jesus estava contando no Marcos 4. Um homem saiu a semear e ele deixou algumas sementes cair na beira do caminho. E depois ele pegou mais sementes e deixou as sementes caírem em terrenos pedregosos. Depois ele deixou outras sementes caírem em meio a espinhos. E por fim ele plantou sementes em terra boa. E essas sementes frutificaram 30, 60 e 100 por um. Boa noite, vocês podem voltar para suas casas. Semente? 30, 60? Tem a ver? Que semeador mais displicente é esse que sai derramando semente em todos os ambientes? Por que ele não segurou essas sementes para derrubar ela lá no lugar onde era para ser plantada? Eu não entendi nada que ele falou. De repente ele chegava no lugar separado, os discípulos falavam, Senhor, explica-nos essa parábola. Os terrenos são os corações. As sementes que caem na beira do caminho e as aves comem, são as pessoas que recebem a palavra e o inimigo rouba. As sementes que caem em terreno pedregoso são terrenos onde as pessoas recebem a palavra com muita alegria, mas por não haver terra, profundidade, logo ela seca. As outras sementes que caem em meio aos espinhos são pessoas que recebem a palavra, mas depois, por conta do cuidado desta vida, pelo cuidado das riquezas, isso tudo cresce e sufoca a semente. Mas terras férteis são como vocês, que recebem a palavra e produzem 30, 60 e 100 por um. 2 grupos, e ir embora para casa dizendo, eu não entendi nada dessa pregação desse pastor.
Só fala de umas coisas que não dá para entender nada. E os outros diziam, eu sou terra fértil, meu coração é fértil. A semente cai aqui e produz. Senhor, me livre das preocupações dessa vida. Me livre das preocupações da riqueza. Senhor, que eu não seja um terreno pedregoso. Senhor, um terreno que não tem profundidade. Senhor, me livra do maligno para que ele não roube a semente. Um grupo cheio de informações. O outro, não entendi nada. E Jesus diz, as minhas parábolas têm esse propósito, alimentar vocês e ocultar para eles. E olha o que nós lemos semana passada, o texto base da nossa ministração de semana passada, Lucas 2, verso 33 ao 35. A profecia de Simeão. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Simeão disse exatamente isso, que o ministério de Jesus seria um ministério contraditório. Ele ergueria alguns e derrubaria outros. Agora, quem seriam os derrubados? Aqueles que estão preocupados somente consigo mesmos, que não conseguem ver a oportunidade. Jesus, quando abre o rolo de Isaías em Nazaré, na sinagoga, ele vai pregar, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para pregar as boas novas e o ano aceitável do Senhor. O que é o ano aceitável? Jesus estava dizendo, este é o tempo da oportunidade. E enquanto era o tempo da oportunidade, as pessoas estavam preocupadas consigo mesmas. E tem muitos textos que vão mostrar que quanto mais nós negamos ao Senhor, quanto mais nós endurecemos o nosso coração, mais ele dificulta o nosso caminho. Olha o que Paulo diz aos Romanos no capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Romanos 1, do 18 ao 25. O texto diz assim, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é revelado entre eles, porque Deus lhes revelou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus e nele renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornam-se tolos, trocam a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus, preste atenção no 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram a criatura, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. O que Paulo está dizendo? Eu não sei você, como era o seu relacionamento com seus pais, mas que minha mãe tinha uma tática muito infalível para eu fazer aquilo que precisava ser feito. Eu morava numa cidade cercada por uma represa, a represa Billings, em São Bernardo do Campo. E eu perdi muitos amigos afogados na represa Billings, porque ela era uma represa muito grande e as crianças iam muito para lá sem pedir para os pais. E eu aprendi que eu tinha que pedir. E muitas vezes, não foram poucas, que eu cheguei, quando o grupo da rua falava, vamos para a represa, era perto, daí dava uns 30, 40 minutos ali a pé, de bicicleta era um pouco mais rápido. E os amigos falavam, vamos para a represa Billings? E eu chegava para minha mãe e falava assim, mãe, posso ir para a represa? E ela dizia, não, não pode. Mas mãe, fulano vai, ele sabe nadar bem, o filho não sei quem vai. E falava o nome de um monte de pessoa, e a mãe falava aquilo que toda mãe fala, né? Você não é todo mundo, você não vai. E eu continuava, mas mãe, deixa eu ir, nunca a senhora deixa, todo mundo vai. De repente minha mãe falava assim, pode ir. Não sei se sua mãe fazia isso com você, mas minha mãe fazia, pode ir. Você tá brincando? Não, não. Pode ir. Não, você tá brincando, né? Você tava falando que eu não podia ir até quase... Você não tava pedindo? Você não ficou insistindo por 30 minutos? Ficou, então, agora eu aceitei, pode ir. Ah, não quero mais ir, não. O que
Paulo está dizendo aos romanos. Eu não quero saber de Deus. Eu quero pecar, eu quero riquezas, a minha vida não importa. Eu quero ter meus desejos sexuais satisfeitos, eu quero ter todas as minhas vontades satisfeitas. E Deus mandando pessoas para te dizer, o Espírito Santo te convencendo. Abandona o pecado, abandona a injustiça. O Senhor quer te salvar, Ele quer mudar a sua vida. E você não, porque eu mereço ser feliz, todo mundo merece ser feliz, eu preciso. E Deus falou, arrependa-se do seu pecado. E vocês, de repente, o que Deus fez, o Paulo diz aos romanos, o que você quer? É isso que você quer? Então tó. O maior castigo que Deus pode dar a um pecador é dar a ele o que ele deseja. Eu fico muito preocupado quando pessoas vêm dizendo assim, nossa, parece que depois que eu parei de servir a Deus, as coisas melhoraram para mim. Parece que tudo está melhor agora. Depois que eu parei de servir a Jesus como eu servia, quando eu parei de me preocupar tanto com as coisas de Deus, parece que as coisas melhoraram. Duro castigo é prosperar longe de Deus. Coisa boa é quando nós nos afastamos de Deus e sentimos o golpe, porque Ele está nos chamando de volta para Ele. E talvez se você começar a prosperar longe do Senhor, você não perceba que você está no lugar errado. Essa série teve o propósito, primeiro, de denunciar esse nosso comportamento médio. Esse comportamento que se contenta com pouco. Mas por outro lado, você vai precisar responder. Diante dessa série, você precisará dizer, Senhor, isso não me atrai. Eu preciso de palavras que me confortem. Eu preciso de palavras que digam para mim coisas que me deixam mais felizes. Porque eu estou me sentindo mal nessa série. Porque parece que eu estou tão longe. Parece que eu estou tão distante. Então eu não quero. Não quero isso para a minha vida. Ou você pode dizer, Senhor, se tem mais, eu quero mais. Se tem mais, eu quero mais. Se tem mais, eu quero viver mais. E eu quero que você tenha um coração como o do salmista. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 42, verso 1 e 2. Como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ele vai dizer que assim como o servo anseia pelas águas, a alma dele tem sede de Deus. O servo, outra versão vai poder dizer, assim como a corça anseia pelas águas. A corça, o servo, era um animal pequenininho do deserto. E ele tinha um cheiro muito forte porque tinha pouca água naquele ambiente. E o cheiro muito forte, além da sede que esse animal tinha, o cheiro muito forte atraía predadores. Então esses animais procuravam por lugares de águas correntes para que eles pudessem mergulhar e tirar de si o cheiro de si mesmo. Porque o cheiro deles mesmos atraíam predadores. E ele vai dizer assim, como um servo desesperado procura por água, como buscando por sua própria vida, buscando por sua própria sobrevivência. Eu também anseio por ti. O Senhor é a minha sobrevivência. O Senhor é tudo que eu preciso. Eu preciso mergulhar em ti. Eu preciso perder um pouco de mim para encontrar um pouco mais de ti. Olha o desespero do salmista, ele está dizendo, Senhor, eu te quero. Davi teve todas as coisas e vai dizer, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar em seu tabernáculo e contemplar o Senhor por todos os dias. Pessoas que poderiam ter tudo, optaram por escolher uma coisa só. O salmista vai dizer, eu anseio por ti como uma corça desesperada por sua própria vida. E sabe o que me atrai? É que se você está aqui hoje, você está na sala daqueles que ouvem a explicação da parábola. Você não é daqueles que ficaram ouvindo só metade, vocês estão na sala daqueles que perguntam. Vocês são da sala daqueles que entendem, ou seja, para eles a palavra é de contradição, para vocês a palavra é de explicação, para vocês a palavra é para alcançar o teu coração. O Senhor durante todas essas 4 semanas está querendo cativar o teu coração e dizer, tem mais. Nós viveremos coisas lindas esse ano, vocês sabem, vocês estavam aqui de manhã, vocês viram, não cabia ninguém aqui, estamos à noite, e deixa eu dizer, isso aqui é só o começo, logo abriremos mais espaço, teremos mais culto, pessoas vão chegar e vão vir de vários lugares para buscar uma palavra que você já conhece, e sabe por que elas vão vir? Porque você está na sala daqueles que ouvem a explicação, e você está cheio de Deus. E eu quero terminar com Jeremias 29. O profeta Jeremias vai dizer assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão,
quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. A imagem que Jeremias está passando aqui, que o Senhor está passando através do profeta Jeremias é o seguinte: se vocês me buscarem de todo o coração, eu não vou atrapalhar, eu vou facilitar o encontro. A imagem que Deus está passando aqui é de um pai brincando de esconde-esconde com seu filho. Irmão, você concorda comigo que se a gente quisesse se esconder dos nossos filhos para eles não encontrarem a gente consegue? Concorda? Se eu falar pro Davi assim: Antônio, bate cara aí, conta até 20. Eu pego o carro, desço com o carro, vou no mercado, volto, ele vai ficar me procurando em todo lugar da casa. Vai procurar eu embaixo da cama, vai me procurar no guarda-roupa. Depois eu volto e falo: como você não me encontrou? Ele nem vai saber o que eu fiz. Concorda comigo que se Deus quisesse se esconder da gente, Ele consegue se esconder para nunca ser encontrado? Concorda comigo? Mas o que Ele está dizendo é o seguinte: a imagem é quando a gente vai brincar com os nossos filhos de esconde-esconde. A gente fica atrás de uma cortina. Você que é um pouco mais barrigudinho, aquela cortina fica até gordinha assim. Aí você coloca os seus pés aparecendo embaixo da cortina e fala pro seu filho te procurar. Tá lá aquela cortina, aquele barrigão da serpente que acabou de engolir a capivara. E você assim, com o pezão pra fora. E você vê aqueles passinhos lindos vindo andando até você. Como assim, pensando: eu encontrei ele, não sabe que eu encontrei ele. Aí ele abre a cortina e você fala: você me encontrou, como que você conseguiu? E ele fica todo feliz. O que Deus está dizendo é mais ou menos isso: se você me buscar, eu vou deixar sinais para você me encontrar. Se você me buscar, eu vou fazer questão de você me encontrar, porque o meu prazer não está em você ficar perdido, o meu prazer está em se apresentar para você. Agora imagine a cena: eu falar pro Antônio: vamos brincar de esconde-esconde. Eu vou lá, fico atrás da cortina, deixo a barriga aparecendo, o pé aparecendo. E ele fala: quer saber? Eu vou brincar de videogame. E eu tô lá 1 hora, 2 horas, com o pezão aparecendo, perna cansando. E ele feliz da vida jogando FIFA. E eu falo: eu tô aqui, né? Ó, tô escondido, hein? Vai brincar de FIFA. Se meu filho não me procurar, por mais que eu dê sinais, ele nunca vai me encontrar. Por isso o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Eu vou facilitar o encontro para vocês. Quero dizer para você que se você está sedento de Deus, assim como o salmista, não fique preocupado. Essa mensagem vai dizer: nossa, o Senhor endurece o coração de alguns. Não, é só para você saber que tem gente endurecida e você não faz parte dessa gente. Isso é para trazer temor, para que você não vá longe demais, porque pode ser perigoso ir longe demais. Seu coração pode ser endurecido. Mas se você está aqui nesta noite, você faz parte daqueles que estão como uma corça. E se não está, você pode dizer: Senhor, a partir de hoje me faça como uma corça que anseia por águas. Eu quero ansiar por tua presença. Eu quero que não haja nada mais importante em minha vida do que te encontrar. Eu quero que não haja nada mais importante do que te ver. Eu quero que não haja nada mais importante do que ter a tua presença na minha vida. Talvez você tenha perdido isso. Talvez você esteja como aquela terra cheia de espinhos, que você já frutificou um dia, o seu coração já queimou um dia, mas os espinhos foram crescendo e foram sufocando a semente plantada pelo Senhor. Hoje é dia de pedir ao Senhor: Senhor, remove esses galhos, removam esses espinhos. Eu quero florescer para Ti, eu quero frutificar para Ti, eu quero ter um relacionamento íntimo, eu quero ver e olhar a Tua face. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta noite. Eu quero muito te incentivar a orar nessa noite. Quero muito te incentivar a falar com o Senhor. Quero muito te incentivar a dizer: Senhor, faça do meu coração, Senhor, uma terra fértil, Senhor. Talvez tenham coisas te distraindo. Talvez tenham coisas que estão tirando o seu foco. E muitas dessas coisas não são coisas ilícitas, são coisas lícitas, coisas boas, mas que se tornaram tão boas que te impediram de desejar ardentemente a presença do Senhor. O Senhor hoje, Ele quer ser encontrado, mas a pergunta é se você irá procurá-lo. E qual intensidade você usará para procurá-lo? Se será com o coração um pouco queimando, mas
Se você será com o coração ardendo e queimando pelo Senhor, por encontrá-lo, por ver a tua face, faça a sua oração, Senhor. Eu quero te encorajar a falar com o Senhor. O Senhor vai se apresentar à medida da intensidade da sua busca. Então busque desesperadamente por Ele, porque Ele está aqui nesta noite. Senhor, nós queremos orar a Ti. Eu quero que o Senhor venha sobre nós nesta noite com o Teu poder e Tua graça, Senhor. Venha sobre nós trazendo convicção de entendimento, que o Senhor possa levar-nos a uma compreensão da Tua glória, da Tua graça. Pai, leve os meus irmãos agora num período, num processo de busca intensa, e que eles saiam daqui com seus corações completamente cheios de Ti, Senhor.